saber. Para poder saber. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. O acompanhamento da família é essencial, porque desde o momento que existe um tuberculoso dentro daquele ambiente, é provável que outras pessoas se contaminem também, né? Então, a contaminação ela se dá pelo ar, né? É uma doença transmissível pelo ar, doença bacteriana, transmissível pelas gotículas, através de tosse, de espirro e também pela utilização de materiais compartilhados, né? Copo, garfo, roupa. Então, quando se tem criança em casa ou idoso, é muito importante que se faça esse acompanhamento e tenha bastante cuidado, né? Porque é uma doença bastante grave e é bastante complexa o tratamento. É isso aí. E, né, o médico tem que solicitar raio-x do paciente, orientar quando é feita a coleta, né, o descaro, né, convocar também as outras pessoas da família para fazer a consulta, porque é muito importante, né? Igual a senhora falou, não é a pessoa que tem, porque eu tive um tio que ele morreu de tuberculose. Ele, assim, quando ele descobriu, a pessoal do posto, quando foi fazer a visita na casa da minha mãe, pediu que a gente não usasse o mesmo copo, o mesmo garfo, até a toalha dele a gente tinha que ter cuidado, a escova de dente dele não podia ficar junto com a nossa, porque transmitia pelo ar, né? E minha mãe sempre foi muito rigorosa com esse negócio de vacina, ela sempre acompanhou tudo muito direitinho. Nunca deu. Minha mãe, assim, como diz minha mãe, que ela pode ser maluquinha, mas os filhos dela, ela não, né? Ela não dá mole. Assim, pelo que eu entendi, professora, é mais ou menos isso. Não sei se ficou muito bom. Tá bom. Agora, Aline. Tá bom? Professora, tá em que ordem isso aí que você tá chamando? A ordem... A senhora tá indo pelo chat? A ordem que eu tô chamando. Tá. Não tá em ordem cronológica, não. Aline, tá aí? Mamãe. Isabela? Eu vou colocar aqui no... Oi, professora. Pode apresentar. Então, eu fiz a pergunta clara e rápida, para também, na hora de for estudar, ser mais objetiva. Como um profissional atue no atendimento com paciente com tuberculose? O enfermeiro deve coletar o histórico pessoal e familiar do indivíduo, tendo como foco os sinais e sintomas da doença e os hábitos do paciente. Isso aqui é como o profissional atue na primeira vez que ele vai ali, conversa com a família, ele pega o histórico pessoal do indivíduo e isso aí, né, professora? Agora eu vou falar sobre o outro. Tu entendeu? Tu quer que eu repita? Entendido. Não? Ó, eu vou falar de novo. O enfermeiro deve coletar o histórico pessoal. Ah, tá. Eu vou falar o outro. Pode prosseguir. As ações educativas, como atue no controle e promoção. A promoção de ações educativas tem o objetivo de levar a população à busca de hábitos saudáveis por meio de orientações, visitando a prevenção das doenças nesse tipo de educação. O Estado visa o controle das epidemias de doenças infecciosas que ameaçam a economia e abrange apenas a transmissões de conhecimento sobre a higienização, né? A higiene, né, professora? E corporais em campanhas. Só isso mesmo. Ficou bom? O que tu achou? Ficou bem resumidinho, mas ficou bom. Não, é só para mim entender na hora de estudar e apresentar também, porque eu botei as partes mais importantes que você pediu, né? As ações educativas, como o controle da promoção, e o profissional no atendimento com tuberculose, que o enfermeiro ele faz a coleta histórica da família, né, professora, e vê como que eles reagiram a saber, essa pessoa estava com tuberculose, como que foi
ele aqui dentro de casa? Como que aconteceu? O que vocês fizeram? Vocês separaram as coisas dele? Entendeu? É isso aí, professora. Só isso. Tá ótimo, Isabela. Isso aí. Obrigada. De nada. Juliana, Eu, professora. vamos lá? Vamos. Eu coloquei por tópicos, tá? De início, eu coloquei assim: como o técnico em enfermagem atua no atendimento ao paciente com tuberculose. O técnico deve coletar o histórico pessoal e familiar do indivíduo, tendo como foco os sinais e sintomas da doença e os hábitos dos pacientes. Também deve pedir exames complementares, como radiografia de tórax. Outras avaliações, incluindo história completa e exame físico, e suscetibilidade a medicamentos, se os resultados forem positivos. Juliana, só te interrompendo. O técnico de enfermagem, ele não solicita exames, tá? Tá, esse é o enfermeiro. Não, aí seria o médico. Ah, tá bom. Também deve auxiliar ao paciente os cuidados básicos, como isolamento, tratamento da doença e etc. Fornecer medicação e orientar o seu uso e a importância do tratamento, esclarecer as dúvidas dos doentes. Agora o outro tópicozinho, peraí. Como os agentes de saúde atuam no controle e promoção da tuberculose. No controle, os agentes de saúde orientam as pessoas infectadas ou não a fazerem ações de prevenção à doença, tais como manter ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar, proteger a boca com antebraço ou com lenço ao tossir e espirrar, evitar aglomerações. Também deve ser dito aos indivíduos sobre a importância da higiene pessoal e no ambiente onde vivem. Já na promoção, campanhas educativas sobre a doença. Está conseguindo me ouvir, professor? Estou te ouvindo. Você parou Que por minha quê? internet deu uma cortada. Já na promoção, campanhas educativas sobre a doença é muito importante. E como se faz a ação multidisciplinar no atendimento à população? A ação é feita por um grupo de profissionais clínicos que tem como foco o diagnóstico, tratamento e recuperação do paciente. Quando um grupo de profissionais trabalha em união, a percepção de problemas clínicos é maior, levando em conta que cada um deles avalia o paciente de forma objetiva. Essa equipe precisa ser montada por profissionais de diferentes áreas, mas que possam somar habilidades e competências para garantir mais qualidade aos serviços oferecidos. Professora, Acabou? Oi, pode falar. uma pergunta. Acabou, Você vai querer que professora. te envie? Não, eu só Não. pedi para enviar daquelas pessoas que não puderam estar presentes aqui para apresentar. Agora, quem está apresentando, eu já estou sinalizando aqui para dar as notas, tá? Eu ia Posso te ir enviar, ou você mas vai chamar alguém? Oi? Oi? Não, eu tinha perguntado se eu podia ir, mas pode ir. Ah, pode ser. Ana Clara? Isso, Ana Clara Toledo. Que tem Pode então, pode apresentar. Professora, eu fiz bem resumido mesmo e mais o que você pediu, sabe? Só o básico. Aí eu expliquei o que era tuberculose, falei que era uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, que é causada pelo... não sei falar esse nome, professora. Microbacterium tuberculosis, eu acho que é assim. E eu disse que o diagnóstico é feito pela história do adoecimento da pessoa e também pelo exame clínico. E deverá ser confirmado por exames específicos, como baciloscopia, assim fala? E a cultura do escarro e também pelo raio-x do tórax. Aí eu botei que nossa função como técnico de enfermagem é estabelecer uma confiança e comunicação com o paciente. E também é de extrema importância explicar ao paciente que a tuberculose é uma doença contagiosa. Que quando o paciente com TB, tuberculose,
tosse, fala ou espirra, ele espalha gotículas bem pequenininhas com o agente infeccioso. E por isso é necessário alertar a família sobre os riscos, avisar tudo direitinho e também explicar ao paciente que tomar os medicamentos vai ajudar de maneira mais efetiva a evitar a transmissão. O enfermeiro deve ser capacitado para as ações de controle da tuberculose. É dever do profissional identificar as informações clínicas, epidemiológicas e sociais dos suspeitos da enfermidade e tomar providências para o esclarecimento do diagnóstico. Aí, professora, eu listei umas coisas que é dever do técnico de enfermagem. Você quer que fale? Eu listei bastante coisa até, mas eu falo metade. Por favor, pode falar. Tá. Ó, eu listei que nosso dever é identificar os sintomáticos respiratórios em visita domiciliar na comunidade e na unidade básica de saúde. Convocar os comunicantes para consulta médica, identificar o pote de coleta do escarro, orientar a coleta do escarro, encaminhar o material ao laboratório, receber o resultado do exame, protocolar e anexar ao prontuário, que é o fluxograma. Receber o resultado do baciloscopia. Não sei se eu vou falar isso. Filoscopia. Isso. De acompanhamento do tratamento, protocolar e anexar ao prontuário também. Aplicar a vacina BCG, caso não tenha capacitação para tal, providenciar junto ao gestor da UBS a sua capacitação em outra unidade de saúde. Fazer teste tuberculínico. Isso. Aí eles falam que caso você não tenha, eles dão umas coisinhas assim. Fornecer medicação, orientar o seu uso e importância do tratamento, esclarecer as dúvidas dos doentes também. Supervisionar o uso correto da medicação nas visitas domiciliares e o comparecimento às consultas de acordo com a rotina da equipe. Agendar consultas extras quando necessário, convocar o doente faltoso à consulta, planejar a visita domiciliar, se precisar, convocar o doente em abandono de tratamento e também planejar a visita domiciliar. E sempre manter a ficha atualizada, o prontuário, tudo certinho. Realizar as ações educativas junto com a comunidade e participar da programação e avaliações das ações. Só fiz isso, professora. Ok, tudo bem. Ô, professora, Diga. eu estava vendo sobre o boletim epidemiológico, né? Sim. Ou seja, o que é o boletim epidemiológico é tipo aquele que a gente fez, né? Todos os casos que aparecer, no caso, o posto de saúde, o enfermeiro tem que solicitar, né, o Estado e comunicar que ali naquele bairro tem tantos casos de tuberculose para acontecer uma investigação, não é isso? Isso. Na verdade, o boletim epidemiológico é o resultado dessa pesquisa, né? Dessa contabilidade por região. Tá? Então, se em Miguel Pereira tiveram 10 casos de tuberculose diagnosticados em uma semana, o boletim epidemiológico ele tem que mostrar isso. Entendi, eu estava vendo isso direitinho. E agora eu entendi também. Obrigada. Ok. Agora, Adriana. Adriana está aí? Hein? Tô sim, tá escutando, gente? Tá baixinho. Tá baixinho, mas dá para apresentar? Dá para falar mais alto? Não dá, eu não sei o que está acontecendo aqui, não. Assim deu para ouvir bem. Pode falar dessa forma. Gritando. Vamos lá, então. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente o pulmão. As principais manifestações são tosse, febre, sudorese e perda ponderal. Os fatores de risco são contato íntimo, estado imunocomprometido, uso de drogas, pessoas com condições de moradias precárias, mudanças para outros países como Haiti, Sudeste Asiático,
ocupação, como os profissionais de saúde, etc., e outros, né? O enfermeiro pode ajudar o paciente tuberculoso monitorando a alimentação do paciente, pois é importante, né, dispor de uma alimentação controlada, mantendo uma dieta prescrita. O profissional também deve ser claro em relação à doença, falando sobre os riscos de contaminação, como é importante o contaminado não compartilhar objetos e coisas íntimas, né? Devemos mantê-los informados sobre o controle da dor, como será administração dos medicamentos, para que servem e como vão agir. Controlar a ansiedade também é um fator importante, que não devemos deixar de lado. Ter o apoio emocional profissional como uma terapia não é indispensável. A saúde mental também deve estar incluída no tratamento adequado. O enfermeiro deve ter o controle de sinais vitais, observar quando necessário uma oxigenoterapia e assistência ventilatória, o cuidado com o repouso no leito, observar a febre e também controlar o ambiente, tanto no hospital quanto em casa. Deve-se ter uma atenção especial nos primeiros 6 meses da manifestação da doença. Esse é o principal. Foi o meu trabalho, Ana Carolina. Tá bom. Ok. Aí você colocou com suas palavras, né, Adriana? A maior parte aí que tenha sido feita uma pesquisa, porque o objetivo do trabalho, gente, é justamente conhecer, né? Não é só o fato de copiar e colar e enviar, né? Eu passo os trabalhos que é para que vocês possam pesquisar, até porque a prova vai ser muito em cima de tuberculose, tá? Já estou dando um bisu aí para vocês. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento. E que, assim, durante a prova, não utilize material para pesquisar, tá bom? Anderson, tá aí? Estou sim. Me escuta? Pode apresentar? Posso. Papel do técnico de enfermagem no programa de tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada por bactéria. Ela afeta prioritariamente os pulmões, embora possa afetar outros órgãos ou sistemas. A forma extrapulmonar acontece normalmente em pessoas com HIV, pois há comprometimento imunológico. A tuberculose é, embora uma enfermidade antiga, um grande problema de saúde pública mundial. Sabendo disso, o Brasil lançou em 2017 o Programa Nacional de Combate à Tuberculose, onde os profissionais técnicos de enfermagem podem atuar de maneira ativa nas etapas de prevenção primária, secundária e terciária. Na primária, participando de ações de promoção de saúde, divulgando junto com os PSF ou UBS informações sobre a doença, vacina, consultas para que se previna casos ou até mesmo se descubra no início, favorecendo o tratamento. Na secundária, agindo em conjunto com a equipe multidisciplinar, acionando o CRAS e equipe de agentes comunitários para a visitação a bairros, comunidades e residências, já que, principalmente, é maior a ocorrência em locais com pobreza, onde não há saneamento básico e existe presença de aglomeração. Ali, achar possíveis casos, alertar as autoridades competentes, encaminhar casos suspeitos para as UBSs e iniciar a investigação, onde vamos identificar os sintomáticos, fazer a coleta do pote de escarro, encaminhar essa coleta ao laboratório, receber o resultado e protocolar e anexar ao prontuário, aplicar a vacina BCG, fazer teste tuberculínico,
fornecer a medicação, orientar sobre o uso, encaminhar a consulta médica. Na terciária, após ter feito a promoção e identificação de doentes, entra a parte do tratamento em si. Sabendo que a tuberculose tem cura, é importante o técnico de enfermagem estar atento quanto às orientações de isolamento social, indicação ao CRAS ou saúde família, para que este paciente seja incluso nos programas sociais e tenha acesso à higiene, alimentação, medicamentos e consultas. Buscar trazer de volta às consultas os pacientes faltosos, estar ativo quanto ao acompanhamento de uso de medicamentos, por se tratar de um tratamento longo de pelo menos 6 meses. Fazer medicação dos casos e até acionar os políticos locais para a estruturação da comunidade. Foi isso. Ok. Tudo bem, Anderson. Obrigado. Nada. Liz? Oi, professora, eu tô aqui. Vamos lá. Professora, meu começo ficou bem parecido com o da Ana Clara sobre o que o profissional tem que fazer com o paciente. Aí eu posso pular essa parte? Então, as ações educativas, eu achei um trabalho que fizeram, e aí eu botei nas minhas palavras. Eles devem estimular a prática de hábitos saudáveis que contribuam para a prevenção de tuberculose. Em escolas públicas, particulares e comunidades locais. Viabilizar, coordenar e avaliar encontros e oficinas de educação em saúde sobre tuberculose. Participar da construção compartilhada de novos conhecimentos em relação à prevenção, tratamento e cura da tuberculose, levando em consideração as experiências de vida dos adolescentes e comunidades e seu modo de vida. Professora, isso foi feito um trabalho numa escola, tá? Ok. Como eles atuam no controle da doença. As equipes de saúde reorganizaram a assistência com desenvolvimento de ações, como busca ativa de sintomáticos respiratórios, solicitação de exames para diagnóstico nos comunicantes, registro de informações, tratamento supervisionado e alta dos pacientes. E aí entra aquilo de botar a família junto no tratamento, prestar orientação educacional para a comunidade. E, basicamente foi isso, professora. Porque se eu falar tudo, vai ficar bem grande. Mas, assim, tem algo a mais aí que você colocou da sua opinião, que seja diferente do que os colegas falaram? Acho que seria bom você falar alguma coisa da sua opinião aí. Foi esse final de controle da doença e as ações educativas. Ah, tá. A única coisa que está igual foi o começo mesmo. O início, tá. Ok. Obrigado. Gabriele? Eu, professor. Oi. Então, professor, o que o auxiliar de enfermagem faz, o meu está parecido com a da Ana Toledo. E os outros eu não sei, porque eu cheguei depois. Então, eu só peguei da parte da Ana Clara Toledo apresentando. Apresenta o seu todo, então, para a gente ouvir aqui. Tá. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria e micobacteriana. Tuberculose, também denominado de bacilo, de Koch-Becker. O termo tuberculose se origina no fato da doença causando lesões chamadas tuberculose. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano são notificados aproximadamente 70
casos novos e ocorre 4,6 mil mortes em decorrência da doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países, responsável por 80% do total de casos de tuberculose no mundo. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose está integrado na rede de serviços de saúde e desenvolvido por um intermédio de um programa unificado. Aí eu botei aqui também que o enfermeiro realiza o investigação sobre os fatores de risco e hábito de vida, orientação sobre a doença e uso regular de medicamento prescrito pelo médico, orientação sobre hábito de vida pessoal e familiar. Aí o restante, a Ana Clara, o meu está batendo igual da Ana Clara, professor. Tá ok. Peraí. Posso ir, Gabriele. professora? Quem é? Emanuele, Ana Emanuele. Pode. O meu também tá muito parecido com das outras, mas eu vou ler aqui. Eu falei, né, o que é a doença e tudo mais. Eu vou pular essa parte, porque as outras Pode já continuar falaram. apresentando, tá? Tá bom. O técnico de enfermagem pode atuar no paciente de tuberculose de diversas formas, entre elas, orientar a coleta de descarro, encaminhar o material ao laboratório, receber o resultado do exame e pôr no prontuário o fluxograma do paciente, ajudar e orientar o paciente em relação aos medicamentos receitados para o tratamento, explicar a importância de ir com o tratamento até o fim e explicar os riscos caso pare o tratamento, entre outras formas que podem atuar. Em relação ao controle e promoção de tuberculose, o técnico pode atuar da seguinte forma: procurar saber as condições de moradia, saber sobre todos os moradores que residem na casa e na vizinhança, promover a educação em saúde, manter um vínculo profissional-cliente, avaliar a história e fatores de risco daqueles pacientes, entre outros. Só isso, professora. Tá ok. Esse ruído aí, eu acho que é do teu aparelho, né? Do seu celular. Parece que tem... Que ruído? Assim, um chiado. Tá dando um chiado. Ué, quer que eu repita? Não, deu pra ouvir. Tá bom. Eu acho que é só o dela, professora. Só o dela mesmo. É verdade. Eu também estou ouvindo. Professora, posso falar o meu? Bianca? Isso. Vai, Bianca, pode falar. Então, eu não coloquei o que é a tuberculose, porque a senhora já falou na aula, já explicou tudinho. Eu coloquei o que nós, como profissionais de saúde, devemos fazer e as principais ações. Aí eu coloquei que o que eu acho que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer para o combate à tuberculose é realizar ações educativas, palestras, distribuição de panfletos explicativos que mostrem como é a doença, a forma de contágio e os cuidados necessários. Devemos agir junto à comunidade de forma enérgica para esclarecer quaisquer dúvidas e mitos sobre a doença, porque a falta de informação é o pior agravante de qualquer doença, seja ela tuberculose ou qualquer uma outra. Pois uma pessoa desinformada, ela não vai procurar a ajuda necessária. E nós, como profissionais de saúde, agimos da seguinte forma para identificação e tratamento de um paciente com tuberculose. Nós devemos identificar os sintomáticos respiratórios nas visitas domiciliares ou nas UBS. Devemos convocar os pacientes sintomáticos para consulta médica, orientar a coleta do SCAR, identificando o recipiente com o nome do paciente, encaminhar o material para o laboratório, receber os resultados, receber o resultado da baciloscopia de acompanhamento de tratamento, protocolar e anexá-lo ao prontuário, aplicar a vacina BCG e caso a gente não tiver sido capacitado para essa função, a gente deve, né, comunicar o gestor da UBS para que ele possa, né, nos capacitar para isso. Fazer teste tuberculínico também, se a gente for capacitado. Deixa eu ver mais o que aqui. Fornecer medicação, orientar o uso e a importância do tratamento, esclarecer as dúvidas,
supervisionar o uso correto de medicação nas visitas e o comparecimento de consulta de acordo com a rotina da equipe, agendar consulta extra se for necessário, convocar o doente faltoso à consulta. Se por um acaso o doente se o doente abandonar a consulta, a gente tem que convocar ele para voltar, né? Porque é um tratamento contínuo, não pode parar. Manter a ficha de SIAB atualizada. SIAB é Sistema de Informação de Atenção Básica, que é a ficha, né, de cadastro e acompanhamento do paciente, e realizar ações educativas junto à comunidade. Isso que eu coloquei. Por um acaso, você ou alguém aí que já apresentou ou que ainda vai apresentar, pesquisou sobre a vacina BCG, aprofundou mais, a via de administração, quantas doses? Não, professora, sim, mas eu sei, né, que a BCG ela é intradérmica, não é isso? Que fala assim, intradérmica? E a gente é uma dose, né, quando a gente nasce, né? Depois do nascimento. Isso eu sei, mas eu não dias? sei Quantos sobre, dias? E até quantos dias pode ser tomado? Ah, professora, não lembro. Não lembro, de verdade. É no primeiro mês de vida, mas preferencialmente nos primeiros 10 dias, tá? Então, eu não lembro, assim, eu sei dessas informações. Eu não pesquisei a fundo, eu sei dessas informações porque os meus filhos tomaram. Isso, porque assim, Só que quando o bebê ele nasce muito prematuro, ele não pode tomar, né? Aí tem que ganhar peso para quando tiver alta. isso, depois de 2 quilos, né? Então, só que aí, no caso, assim, essas informações, né, eu sei porque meus filhos tomaram. Mas a minha filha tomou, ela ficou 14 dias na neonatal, ela tomou depois dos 10 dias. E meu filho tomou depois de um mês, porque ele ficou 34. E eles não aplicaram lá E ele já tinha até peso, mas eles não aplicaram. Eles esperaram eu sair do hospital e mandaram eu procurar o município. Eu até comentei isso com a senhora outro dia. Eu lembro, isso mesmo, quando eu falei Então, na aula de imunização, né? Ele tomou após um mês. Ainda ocorreu ainda uma situação que aqui em Miguel Pereira, eles me disseram que os meus filhos eles teriam que repetir a BCG, porque eles eram prematuros. Só que aí eu fiquei meio perdida, assim, porque aqui eles falaram que eu teria que repetir a BCG, a dose da BCG. E lá em Vassouras eles falaram que não precisava, tá vacinado, tá vacinado. Exatamente. Eu fiquei sem O protocolo, hoje, né, nos dias de hoje, nossa, a Natália entrou 3 vezes aqui, caramba, tá com 3 aparelhos. Não revacinar, não, tá? Uma vez aplicada. E também assim, aí demorou até bastante tempo para infeccionar, mas aí a médica me orientou, falou que se não infeccionar não quer dizer que a criança não está imunizada, é porque às vezes não infecciona mesmo. E tem um exame, né, também para verificar, né, se está com os anticorpos. Isso mesmo. Seu nome. Então, IgG e IgM também. Isso, né, para ver os anticorpos. Deixa eu ver. Maria Eduarda? Professora, posso ir, Karine? Oi, professora. Oi. Peraí, Karine. Maria Eduarda. Oi. Tá, Maria Eduarda. Karine, depois você vai, tá? Depois da Maria Eduarda. Tá bom, professora. Então, professora, eu não coloquei o que é tuberculose, porque a senhora falou isso na aula, e eu fiz um resumo da minha pesquisa, o que eu entendi. Aí eu separei em 3 tópicos. Pode apresentar. Pode falar? Pode falar. Como profissional atua no atendimento ao paciente com tuberculose? Como profissional atua no atendimento ao paciente com tuberculose? Em primeiro instante, o técnico deve observar os sinais e sintomas da doença presentes no paciente. Além disso, torna-se necessário o recolhimento de dados associados ao histórico individual e familiar do paciente. Podemos citar como exemplo, identificar os sintomáticos respiratórios nos domicílios e na comunidade, orientar e encaminhar os comunicantes à UBS para consulta, diagnóstico e tratamento, quando necessário, encaminhar ou comunicar os casos de suspeita à equipe, e orientar a coleta e o encaminhamento de descargos dos sintomáticos respiratórios. Aí eu coloquei também as ações educativas com pacientes diagnosticados com tuberculose. Promoção, ações e campanhas comunitárias para que a comunidade fique mais atenta quanto aos sintomas e sinais da tuberculose.
os cuidados básicos para a prevenção da mesma, utilizando campanhas publicitárias, palestras autorizadas para instrução e abordagem da importância do cuidado e formas de transmissão, que pode ser acompanhado de material explicativo, informação e comunicação, na perspectiva da promoção da saúde, são primordiais para a prevenção e reconhecimento da tuberculose, como vista a detetização precoce ao tratamento oportuno dos casos, bem como para contribuir à diminuição da transmissão da doença nas comunidades. E o último tópico eu botei como os profissionais de enfermagem, os técnicos de enfermagem atuem no controle da prevenção de tuberculose. O profissional deve promover iniciativas que visam a concentração de esforço na divulgação da doença, sua prevenção tais como diagnóstico e tratamento necessário, através de movimentos com atividades para alertar sobre a doença. O meu ficou assim, professor. Tá ok. Maria Eduarda. Ok. Karine, pode você. Posso? Professora, o meu início está igual a todos, mas eu coloquei a minha parte pessoal. Mas fala do início. Fala do início. Pode. O agente de saúde deve identificar. Eu comecei a falar o que o agente pode fazer. Identificar os assintomáticos em visita domiciliar em comunidade, agendar consulta extra e, se caso necessário, orientar a coleta, descargo, encaminhar ao laboratório e colocar no fluxograma. Realizar ações educativas junto à comunidade, participar da programação e avaliação das ações. Aí eu botei a minha opinião. Pode falar, professor? Eu coloquei que eu vi que muitas pessoas não sabem que no dia 24 de março é lembrado o Dia Mundial da Tuberculose e que, infelizmente, a promoção da doença ainda não é feita igual às demais doenças igual às demais doenças. E que em algumas cidades, na última semana de março, eles promovem nas suas clínicas da família todas as ações que o agente de saúde deve fazer. Lá eles fazem as consultas, veem como que está a porcentagem dessas coisas, professora, que eu fico muito nervosa. E que também, professora, que não vejo muitos folhetins falando da doença e tal. Só isso, professora. Eu fico muito nervosa. Tem mais coisa, mas se eu falar, eu vou começar a gaguejar. Mas se tem mais alguma coisa que seja importante, acho que vale a pena você falar. Não, o restante está mais parecido com o que os meus colegas falaram. Tá bom. Ô, professora. Fala. Pô, a Karine falou uma coisa muito importante, que realmente não tem tanta importância, né, a tuberculose. Igual quando meu tio pegou, assim, a Giro foi uma coisa que não teve tanto cuidado, tipo assim, esses acompanhamentos que hoje em dia tem. Ele ia no posto. Exatamente, Lavínia. E nem a promoção, assim, igual o câncer de mama, que tem a prevenção, em outubro eles fazem tudo, realizam tudo, não tem na tuberculose em março, por exemplo. E eu acho que deixa muito, muito em vão, sabe? Porque, infelizmente, muitas pessoas são portadoras da doença e as pessoas não ligam muito. Porque igual, você falou uma coisa certa, igual tem outubro rosa, azul, não sei o quê, outubro amarelo, mas o da tuberculose, que também é uma doença muito importante, não tem. Professora. Pode falar. Então, eu até coloquei sobre isso no meu trabalho, porque eu estava lendo um artigo e ele estava falando sobre isso, né? Posso falar o meu trabalho, que aí eu já falo sobre isso? Não, no caso, a Karine já estava para falar. Aguarda um pouquinho, que aí você fala depois dela, pode ser? Professora, eu terminei. A Karine terminou.
Desculpa. Karine. Pode você falar então, Kathleen. Professora, dá Então, licença só um minutinho, Kathleen, dá licença só um minutinho. Natália Fernandes, a Fernandes, tá? Ela falou que tinha 3 dela aí, porque ela tá tentando entrar na aula e cai, tenta e cai, tenta e cai. Ela não tá conseguindo, ela acha que a internet dela tá com problema. Aí eu falei com ela para ela enviar o trabalho para a senhora por e-mail, tá? Mas ela, e como tá no caderno, ela ainda vai digitar e depois vai enviar, tá bom? Tá bom. Obrigada, desculpa. Vai, Kathleen, pode apresentar. então, professora, a senhora lá na introdução, né, que a senhora deu, a senhora falou muito sobre as ações multidisciplinares. E quando eu fui pesquisar, eu vi que o que falta muito nas ações multidisciplinares é o fato do profissional não ser capacitado para lidar com a tuberculose em todas as fases dela. Desde a fase, tipo, auxiliando o agente de saúde na assistência do paciente, de providenciar o medicamento certo, de até nas visitas, né? Já conseguir ver os sintomas que essa pessoa tem ou não, para encaminhar para o médico dela e dos familiares, né? Então, eu acho que isso é muito importante, até no fato de esclarecer mesmo as dúvidas dos doentes. Como é um assunto muito abordado e os profissionais não têm essa capacitação, acaba sendo um tratamento muito vago. Eles só para... Eu estou me lembrando aqui que a Karine falou que não existe mês de combate à tuberculose. Em São Paulo, eu sei que tem o mês de março. Eles têm esse... Março é o mês de combate à tuberculose, mas não é evidente, né? A gente não vê assim como a gente vê outras ações, tá? Mas existe o mês, sim. Acredito que tenha no Rio de Janeiro também. entendi. E assim, o profissional técnico, né, ele tem que atuar executando as ações de controle da tuberculose, sempre conscientizando a população nas visitas, tanto a visita domiciliar e a visita lá no PSF, sobre a prevenção precoce. Sempre tendo aquele material educativo, sabe, informativo, para sanar as dúvidas, até assim, ilustrando, né, porque às vezes fica até melhor de você conseguir explicar para o paciente. E quando tem alguns casos de tuberculose, assim, com muita frequência no bairro, é bom a gente fazer ações de buscas ativas de pessoas com sintomas, né? Sempre convocando para consulta médica. Oi. A Ana Clara Toledo está pedindo para aceitar ela. Desculpa atrapalhar. Professora, e o Iago pediu para avisar que ele está sem internet, então ele vai te mandar o trabalho por e-mail. Tá. Liz, quer falar? Era isso do Iago. E da Ana Clara, que eu ia falar também. Então tá. Posso continuar? Assim, sempre convocando para consulta médica, né? Fazendo o teste tuberculínico. O que os outros falam, a coleta de descarros, encaminhando o material para o laboratório, sempre dando um apoio familiar. E se fosse preciso, até encaminhando para o psicólogo e para o assistente social, né? Eu acho que isso tudo, assim, a ação de cada um, desde o agente ao técnico, ao médico e aos outros profissionais da saúde, que eu acredito que forme a ação multidisciplinar. Sempre ensinando também a fornecer a medicação certa, o uso correto, e sempre frisar, né, que fazer o tratamento completo é muito importante para conseguir a cura, né? Acho que é a cura. E sempre nas visitas domiciliares, ver se eles estão precisando de alguma coisa, quando for necessário até fazer visitas extras. E é isso, professora. Assim, sempre mostrando que não é um trabalho só do técnico de saúde do agente, mas é um trabalho de todo profissional do PSF para junto conseguir dar um bem-estar para o paciente e sua família. Isso, todos os que estão envolvidos ali no atendimento, né? Da equipe multidisciplinar. Tá certo? É isso? Equipe multidisciplinar, tá? Isso aí, professor. Tá. Ok, Kathleen, obrigada. Ana Clara da Silva.
Oi, professora, pode falar? Pode começar. Como profissional, eu atuo no atendimento ao paciente com tuberculose. Identificar os sintomas respiratórios em visita domiciliar na comunidade e na unidade básica de saúde, convocar os comunicantes para consulta médica, identificar o pacote de coleta do escarro e orientar a coleta do escarro, encaminhar o material ao laboratório, receber o resultado do exame protocolar e anexá-lo ao prontuário, fluxograma, receber o resultado do baciloscopia de acompanhamento do tratamento, protocolar e prontuário, aplicar a vacina BCG, as ações educativas com pacientes diagnosticados com tuberculose, promover palestras, panfletos, promover campanhas comunitárias para que a comunidade fique mais atenta quanto aos sintomas e os sinais da doença. Acabei. Acabou? Aham. Você falou rápido? Um tiro só. Verdade. Tá, ok. Obrigado. Agora eu vou chamar... professora. Oi. Pode falar. A gente não vai ter aula com a senhora presencial, não? Queria te ver pessoalmente. Olha, é porque a nossa matéria não tem aula prática, né? Aí não está marcando, né? Mas olha só, vão ter alguns cursos. Sábado, dia 19, vai ter um curso de primeiros socorros. Aí eu que vou dar o curso. Então, vocês que... É de graça, senão eu vou. Não, Mas tem que infelizmente não é de graça, não. Mas é um preço assim super bom, gente. Tá um preço muito em conta para vocês terem Qual é o treinamento. preço, professora? Não, tem que confirmar lá. de graça, eu não tenho certeza. Não, de graça não é, infelizmente. Né? Aí eu e a professora Pamela que vamos dar o curso e aí vai ser bem legal. Se tiver como, eu acho que é legal vocês fazerem. Tá? Agora, aula presencial comigo, essa disciplina não. Posso passar de ônibus? Oi? Caiu, cortou sua voz. Karine Lima. Já fui, professora. Já foi, tá aqui. Deixa eu ver agora. Letícia. Boa noite, professora. Boa noite. Pode começar. Está escutando? Sim. A Organização Mundial da Saúde declarou que a tuberculose era um estado de emergência mundial. A tuberculose está ligada indiretamente com a pobreza e com a má distribuição de renda. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose, PNCT, ele é um programa unificado, trabalhando junto com o Estado Federal, Municipal e Estadual. Mas para entender isso, precisamos saber o que é a tuberculose. A tuberculose é uma bactéria infecciosa. A bactéria que causa a tuberculose são espalhadas quando uma pessoa já infectada tosse ou espirra, sendo que a maioria dos infectados não apresenta sintomas. Quando os infectados sentem alguns sintomas, geralmente são tosse, às vezes com sangue, perda de peso e sudorese noturna e febre. Nem sempre o tratamento é necessário para os clientes assintomáticos, ou seja, clientes que não têm nenhum sintoma. Já para os clientes com sintomas manifestos, vão precisar de um tratamento longo com vários antibióticos. Mas como um profissional deve agir com o paciente com a tuberculose, ele deve coletar o histórico pessoal e familiar do cliente, tendo sempre em mente os sinais e sintomas e os hábitos do cliente. Nos clientes idosos, pode variar as apresentações dos sintomas atípicos, como comportamento incomum ou transtorno do estado mental,
febre e perda de peso, mas no total os clientes idosos apresentam sintomas menos emitidos do que os jovens. As ações educativas com os clientes com a tuberculose. As ações educativas são campanhas de prevenção, promover ações com exames para ver se ele está contaminado com a bactéria que é a causadora da tuberculose, fazendo com que a comunidade fique atenta com os sinais e sintomas. E, claro, para fazer ações de prevenção da tuberculose, dando ao povo palestras públicas, panfletos, como a grande importância dos exames e prevenções e como a tuberculose se transmite. Como atuar no controle e prevenção da tuberculose? Adquirir algumas ações de controle de infecção. Faz parte das ações de prevenção da doença, mantendo os ambientes abertos e bem ventilados, com o antebraço ou com o lenço ao tossir ou espirrar. E, claro, o que a gente já faz por conta da Covid, evitar aglomerações. Foi isso, professora. Na verdade, os cuidados para evitar a tuberculose são exatamente os que a gente está tomando hoje em dia, né? O que diferencia é que a tuberculose é obrigatório o uso da máscara N95, porque os micro-organismos, né, através das gotículas, aerosóis, passam, né, nessas máscaras comuns. Agora, deixa eu ver. Tamires. Boa noite, professora. Boa noite. Pode começar? Pode. O técnico de enfermagem é quem acolhe o paciente portador de tuberculose no serviço de saúde e é responsável por orientar e conscientizar sobre o tratamento, falar da importância de seguir o tratamento corretamente para que ele possa ser curado. O técnico de enfermagem atua também como supervisor do tratamento, é responsável por orientar os familiares sobre a importância do apoio no tratamento do paciente e conscientizar o paciente sobre os cuidados que ele deve tomar. Essa foi a minha pesquisa. Só? Só. Ok. Agora, deixa eu ver quem mais. Tatiane Baldez. Tá aí? Aline. Oi, professora. Oi. Tô. Tatiane está aqui. Pode apresentar. Tá, vou tentar fazer um resumo aqui para falar um pouco de cada. Primeiro, eu vou falar como prevenir a tuberculose. Há mais simples medidas do controle ambiental. Deixa eu ver aqui. Então, a mais simples medida de controle ambiental é o uso de ventilação natural para aumentar o fluxo no ar, no recinto, direcionado a este fluxo com partículas infectantes para fora, por meio de janelas abertas em extremidade oposta do local. A bactéria é, um modo geral, sensível à radiação ultravioleta. Deixa eu ver aqui. Aí o tratamento da tuberculose. Ainda é um desafio para a saúde pública no país, de inúmeros casos registrados de alto, chegando de cerca a 70 mil a cada ano, mandando em cerca a 5 mil. A doença afeta principalmente o sistema respiratório, mas também os ossos e os nervos, intestinos e outros órgãos. Um fator preocupante é a possibilidade das bactérias se tornarem resistentes caso o tratamento não seja levado a sério.
Por isso, é fundamental seguir rigorosamente as recomendações médicas e saiba mais sobre o tratamento. Deixa eu ver aqui. Como a tuberculose causa? Após a infecção pelo M. tuberculosis, transcorre em média de 4 a 12 semanas para a detectação das lesões primárias. A maioria dos nossos casos da doença pulmonar ocorre de torno de 12 meses após a infecção inicial. Já falei. E o tratamento é feito por meio de uso de antibiótico. O tratamento é sempre necessário para os pacientes assintomáticos. Os pacientes com sintomas manifestados presença um longo tratamento com vários antibióticos. Deixa eu ver aqui. Aí os outros, professor, tá parecido. Tipo assim, a agente da saúde, ela vem, coleta, faz exame. O seu. Tá. Qual é a forma de transmissão? Esse aqui também eu peguei que eu achei interessante. A área é instalada a partir da inalação de aerossóis urinos de vias áreas durante a fala do espirro, a tosse das pessoas com tuberculose. E ativo pulmonar, faringe, esse também está parecido. E a prevenção é a vacina BCG, que é ofertada no Sistema Único da Saúde, do SUS, que protege a criança das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a tuberculose meningea, e a vacina está disponível nas salas de vacinação das unidades básicas e de saúde da maternidade. Acho que é isso. Eu tentei fazer um... Porque, na verdade, né, professora, a gente, quase todo mundo falou a mesma coisa, mas falar o que entendeu poderia ter... Exatamente. O tema foi o mesmo. Agora, eu tenho aí várias Eu falei respostas. com as minhas palavras. Isso aí. Agora, quem pesquisou na internet vai ter o trabalho igual dos colegas que também pesquisaram na internet. Agora, quem botou as próprias palavras, né, aí a gente consegue saber porque bota, né, alguns assuntos diferentes. Como ficou o meu, professor? Mais ou menos? Ficou bom. O seu ficou bom. Ficou bom? Obrigada. Porque, na verdade, professora, a gente tem que tirar da internet, a gente tem que dar uma resumida e falar com as palavras, mas o teu ficou bom, Tatiana. Tudo bem. Utiliza o material de apoio, utiliza a internet para dar uma consultada, né? Eu botei as minhas palavras. Eu também coloquei. Agora. Todo mundo se defendendo agora. Eu tirei da internet mesmo, mas eu cheguei agora, gente. Ô, professora, a gente fica nervoso também, né? Verdade. E olha, eu já falei, estão nervosos e está sendo apresentado pelo computador. Se você é ao vivo, então, hein? Eu ia fazer... Ao vivo é fácil. E foi mal aí, professora, porque gaguejei muito ainda. É nervoso, Tati. Fica calma. Tá bom. Beleza. Andréia, quer apresentar? Posso falar? Não sei se está certo, mas eu entendi. Eu escrevi assim. O enfermeiro, como um dos profissionais mais atuantes na saúde, contribui para a melhoria da qualidade assistência prestada ao cliente, estando preparado para desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto no nível quanto no coletivo. O enfermeiro deve ser capacitado para ações de controle da tuberculose. Deve ser para ações em controle de tuberculose, deve ser um profissional de identificar informações clínicas, epidemiológicas e sociais de suspeitos da enfermidade. Tomar providências para esclarecimento diagnóstico.
O profissional que trabalha na saúde pública, de um modo abrangente, por a saúde pública estar ligada à saúde da família, deve estabelecer vínculo com a população doente e equipe. Os denominados fatores de risco facilitam o acesso do usuário, maior adaptação da população para a situação vivenciada, e assim diminuir risco de transmissão devido aos agravos da doença. Eu coloquei assim, segundo Oblitas, de 2010, intervenção da enfermagem são focadas desde o desenho das políticas públicas, que permeia em trabalho como base em estudos epidemiológicos, até assistência direta e a educação dos usuários, no plano operativo. O referente autor ainda cita que diferentes instituições profissionais da enfermagem podem desenvolver atuação decisiva para a abordagem integral do problema do âmbito nacional e internacional, devendo, para isso, estabelecer redes de apoio integradas às dimensões educativas, sociais, técnicas e políticas. As ações do enfermeiro na saúde pública incluem, além da prevenção, a notificação compulsória, identificação dos comunicantes e o monitoramento do tratamento do paciente. Apresenta-se ainda aspectos sobre epidemias, clínica, tratamento e ações de prevenção. Foi isso que eu coloquei. Não sei se está certo. Fiquei com um pouco de dúvida. Tá certo, é a sua opinião, né? O que você colocou aí está coerente. Tá bom, obrigado. Tá, desculpa, tá, professora, que eu viajei, cheguei agora e fiquei meio enrolada. Tá, não tem problema não. Karina? Presente, professor. Vamos lá, Karina. Eu botei o que é tuberculose, quais os sintomas. Não vou ler porque está parecido com um dos outros alunos, que é grande. Aí botei assim, enfermeiro deve ser capacitado para ações de controle da tuberculose. Deve o profissional identificar informações clínicas, epidemiológicas e sociais a respeito de enfermidades e tomar providências para o esclarecimento do diagnóstico. As equipes de saúde têm um papel muito importante junto ao doente, pois ao adotarem as medidas necessárias, criam um vínculo aumentando a probabilidade de cura. O enfermeiro deve coletar o histórico pessoal e familiar do indivíduo, tendo como foco os sinais e sintomas da doença e os hábitos do paciente. Acabou? Acabou. E o resto eu não vou ler, porque eu só falei que era tuberculose, os sintomas, essas coisas. Não, mas tem mais conteúdo? Pode falar. Não esqueçam, gente, que a apresentação é avaliação também, tá? Falando a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa cometer outros órgãos ou sistemas. A doença é causada pelos... Aí o nome aqui, que eu não sei falar. Alguns pacientes não exibem nenhum indício da doença. Outros apresentam sintomas aparentemente simples, que são ignorados durante alguns anos ou meses. Contudo, na maioria dos infectados, os sinais e sintomas mais frequentes descritos são tosse seca, contínua, depois com presença de secreção por mais de 4 semanas, transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue, cansaço excessivo, febre baixa, geralmente... tem uma coisa errada aqui. Sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão, fraqueza e prostração. Os casos mais graves apresentam dificuldade na respiração
ação, eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura. Se houver comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica. Acabou. Assim, vocês conseguiram entender? Alguém conseguiu entender um pouquinho, né? O que é a tuberculose, propriamente dita? Assim, como é que ela age nos pulmões? Não? Bom, mais para frente até, nas aulas de clínica médica, intercorrências clínicas, vocês vão ter possibilidade. É uma doença da qual a bactéria fica alojada nos pulmões, né? Dificultando, né, que os brônquios, né? Dificultando a passagem do oxigênio pelos brônquios e causando cicatrizes, né, pulmonares. E onde ficam essas cicatrizes, né, ficam necrosadas, né, ficam sem movimentação, tornam fibroses, né, necrose não, fibroses, tá? E aí o pulmão fica afetado. Isso causa prejudicial no futuro para a pessoa, professor? Com certeza. Causa dificuldade respiratória. É porque uma vez meu marido teve, mas acho que foi até pneumonia, a gente não conseguiu descobrir na época, mas quando fez a tomografia, deu tipo uma sequela no pulmão, ele ficou com uma sequela no pulmão, aí depois não soube mais nada, não entendi, mas aí outro dia o professor de anatomia falou, gente, tudo que a gente tem, nosso corpo fica marcado aqui, mostrando aquilo que a gente já teve, e como a senhora está falando aí, que já sabe que a pessoa teve tuberculose por causa das marcas, né? Exatamente, são cicatrizes cavernosas, né? Então, quando o paciente que sofreu tuberculose, aparecem cicatrizes como se fossem cavernas mesmo, arredondadas, e várias regiões pulmonares. Posso apresentar? Thaís, pode? Isso. Então, eu coloquei com as minhas palavras. Se por acaso o paciente apresentar tosse no período de 3 semanas, podendo haver sangue, dor ao respirar ou tossir, febre, sensação de falta de ar e perda de peso, o cliente deve procurar a unidade de saúde, no qual o enfermeiro deve coletar o histórico do paciente. Suspeitando da tuberculose, algumas medidas devem ser tomadas, como isolamento, o não compartilhamento de objetos dentro de casa, como copo, talheres, pratos, toalhas, ou seja, seus objetos devem ser separados do restante dos familiares. E também deve-se usar máscara. Depois da realização de todos os exames e a comprovação da tuberculose, o paciente deve ser acompanhado pela unidade de saúde, no qual irão orientá-lo para continuar com os devidos cuidados e os medicamentos. Talvez esse paciente precise de uma atenção maior. Nesse caso, toda uma equipe estará à sua disposição, pois o tratamento da tuberculose é um pouco extenso. Logo assim, precisará, além do acompanhamento do médico, o auxílio de um enfermeiro e de um psicólogo. Por esse tratamento ser um pouquinho longo, o paciente pode apresentar algumas dificuldades na sua reabilitação à vida normal. Por isso, a importância de um psicólogo para ajudar na sua saúde mental. As ações de saúde têm como objetivo prevenir as doenças, como uma ação muito importante são as campanhas de vacinação. Para a prevenção da tuberculose, temos a vacina BCG, por isso é tão importante que a população se conscientize. Como profissional de saúde, acredito que as campanhas de orientação sejam um grande aliado para a prevenção. Pois a melhor forma de evitar e também a mais fácil é a prevenção. As informações devem ser levadas aos adolescentes nas escolas para que eles possam orientar seus familiares.
E para aqueles que não podem sair de casa, as informações devem ser levadas até eles. Devem ser levadas até eles. Esse meio de comunicação pode ser feito como forma de palestras, reuniões, encontros, para que todos possam interagir. E para aqueles pacientes que procurarem a unidade de saúde para qualquer informação, poderão receber um folheto com as orientações de prevenção da doença. Outro meio de comunicação que pode ser usado são as redes sociais, no qual as informações se propagam muito rápido. A melhor forma de prevenir uma doença é levando informações até a população, e nesse caso, levando a informação da importância da vacina BCG. Isso. Mais alguma coisa, Thaís? Só isso. Tá bom, obrigado. Juliana? Professora, a Juliana já falou. É verdade. Lá, ela foi a terceira pessoa a falar. Marta ainda não falou não, né? Não. Então, vamos lá. Tá me ouvindo? Essa turma é muito grande, pessoal. Por mais que eu anote, eu meio que faço uma confusão aqui na hora de olhar rápido. Era bom ter feito por chamada, professora, porque tem muita gente ainda que não apresentou. Patrícia, pessoal. Não, tem... Mas olha só, por chamada, eu não quis fazer hoje, tá? Eu quero que todos estejam aí de prontidão, porque eu sei que tem gente que conecta e, ó, vaza. Tá. Igual eu, né, professora? Eu como, minha filha. Daqui a pouco eu tô quietinha, dormindo. Ó. Comer e dormir o que nos resta, porque daqui a pouco é dia de novo e depois é noite de novo, a gente tá dormindo de novo. Trabalha amanhã? Não, eu trabalho por minha conta própria. Eu tenho minha loja, professora. Me segue no Instagram, Isa Modas. Bota aí o link depois aí no grupo. Professora, manda eu para trabalho mim. amanhã, pleno dia dos namorados. Ai, que ódio. Coitada. À noite também trabalha? Eu vou tu tem namorado quando passar ou tu vai passar com 4 da manhã. Ô, Lavínia, pode deixar que eu comemoro com você aqui. Gente, para de fazer essas coisas que eu vou entrar em depressão, cara. Depois eu te mando um pouquinho daqui de Paraty, tá, Lavínia? Namorado, ele veio aqui hoje, a gente já curtiu bastante. Já ganhei presentes do Dia dos Namorados. E domingo tá bom? de novo. Que aí amanhã mas, pô, queria Tá falhando muito essa internet, Lavínia. Tá ruim mesmo. Marta, pode apresentar. Aquele hotel na beira do lago, tal de Levenor, sei lá. Imagina eu lá, toda chique. Ai, meu... Levelô. Ei, lá é chique, hein? Marta? Oi, professora. Tá presente? Presente tô. operante? Então vai. Aqui antes a Kevin falou que vai mandar por e-mail, que a internet dela caiu. A da Kevin. Tá bom. Vamos lá. A tuberculose é uma doença bacteriana Eita, caramba! Estou meio nervosa. Infecciosa, que afeta principalmente os pulmões e pode ser grave. O profissional técnico de enfermagem tem o papel de protagonista na assistência ao paciente com tuberculose, desenvolvendo ações de orientações e informações ao paciente sobre a importância do tratamento que pode o mesmo alcançar a cura. O profissional busca todos os históricos de saúde e familiar do paciente para fazer o tratamento, que é feito por um auxílio do médico, e que também pode ser parcialmente evitado com vacina. O profissional técnico de enfermagem atua com o papel de informar
orientar a população, fazendo campanhas para orientação e prevenção da doença. Só isso. Isso? Ô, professor, Fala. a Aline pediu para aceitar ela aí, que a internet dela caiu, da Aline. Mas ela não está aqui na solicitação, não. Não tem internet dela pedido nenhum. caiu. Não tem nenhum pedido aqui da Aline. Espera aí, ela me mandou mensagem pedindo para falar. Falta mais alguém? Olha, deixa eu ver quantos que apresentaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A turma tem mais do que isso. Ô, professora, ela falou que não, que a internet dela caiu e não sabe se vai conseguir apresentar pelo celular. Ela pode mandar pelo e-mail? O dela? Tá, fala então para mandar, tá? Fala para enviar no falei e-mail. Tá bom. Só estou abrindo exceção para as pessoas que realmente não estão conseguindo, mas assim, é claro que quem não apresentou vai ter uma nota diferente dos que apresentaram, tá? Então, acabou? Tem mais gente para se apresentar? Então, tem mais alguém? Não, né? Então, vou só... Bastante gente aí, professora. Tem. Quase que não deu para me Ninguém está respondendo. respondendo. Gente, professora, mas só tem 17 pessoas na sala. Então, pois é, ninguém está se manifestando mais. Todos que estão aí já apresentaram. Eu tenho a relação de todo mundo aqui. Tá. Agora, quem ficou sem apresentar, eu vou ter que ver, né, quem faltou, quem não esteve presente aqui, para poder ver a nota, ver o trabalho que foi enviado por e-mail. Eu não estou entendendo, as pessoas estão saindo da sala, professora. Não, mas gente, eu corri muito, porque eu viajei, saí de casa 4 horas, não cheguei agora, mas eu fiz um esforço para poder apresentar. É isso aí. Então, não é justo que quem não apresentou tenha a mesma nota, né? Não. Então, vamos lá, deixa eu só vou passar aqui. Então, o que eu falei para vocês, a prova vai ser disponibilizada no dia, logo pela manhã, e vocês vão ter o dia todo para fazer. Basicamente... Semana que vem, né, professora? Que vem. Basicamente, a prova aula, será professora? sobre esse conteúdo do trabalho e também coloquei algumas questões sobre imunização, tá? Então, é o que vocês precisam ter para poder fazer aí a prova. Então, eu não preciso fazer uma aula de revisão, porque, gente, eu já enxuguei o conteúdo e coloquei o que eu julgava de importante aqui nessa disciplina de saúde coletiva. Vou só falar com vocês aqui um pouquinho sobre infecção e afecção, tá? Não vai cair na prova, mas aí eu vou deixar aqui para vocês. Infecção, né? Então, é a implantação, o crescimento, né? E desculpa, estou com soluço. E a multiplicação de parasitas no organismo, né? De um hospedeiro que é bastante organizado. Então, ele é sinônimo de microparasitismo. Então, a infecção ela é desenvolvida por parasitas. Compreende-se, então, né? A gente tem como entendimento que a infecção é uma luta entre o micróbio e o hospedeiro. Se a gente tem um micróbio instalado no nosso organismo, né? Seja ele uma bactéria, um vírus, o que vai acontecer? Ele vai querer brigar contra o nosso organismo para ele se desenvolver. Então, um dos 2 tipos mais comuns conhecidos é a infecção intestinal também, né? Denominada gastroenterocolite. É uma doença do intestino. Ela é acompanhada, né, de cólicas abdominais, de vômitos, diarreia, e também pode desenvolver febre, né? Então, são os principais sintomas dessa doença. Então, ela, se não for tratada rapidamente, ela pode comprometer, então, seriamente, né, a integridade. É uma doença perigosa, tá? Principalmente crianças e idosos, que têm uma possibilidade de desidratação muito severa. Também, gente, existem bactérias causadoras de infecção intestinal, né? Destacando-se, então, a gente tem a salmonela
e a Shigella, né? São mais frequentes, especialmente em crianças, incidindo preferencialmente no verão. Então, outras bactérias que devem ser destacadas também é a Escherichia coli, mas a Escherichia coli é comum, tá? Aparecer nos nossos exames de fezes. Agora, afecção, né, já é um termo conhecido de conceito de anomalia, disfunção, lesão, doença, né, e também síndrome. Um exemplo, né, o bicho geográfico, tá? Que é uma afecção causada por larvas e vermes, ou seja, são parasitas que ficam no ser humano. Tem proliferação, principalmente, né, em praias e alimentos, tá? Só um minutinho. Caracterizada também por pequenas, né, e salientes irritantes de parte da pele. Então, doenças provenientes, né, de parasitas da pele. Então, é comum também aparecer, né, principalmente quando se pega em praia, né, aquele caminhozinho vermelho na pele, tá? Aí é do parasita. Então, algumas doenças que são ocasionadas, né, algumas doenças que são infecciosas. Então, tem a vulvovaginite, é uma doença relacionada a órgão ginecológico, né, a vagina. Síndrome de ovários policísticos, endometriose, tem o mioma uterino e também tem doença inflamatória pélvica. Então, são doenças infecciosas, tá? Aí eu venho falando um pouquinho das doenças ginecológicas. Tem a candidíase. Candidíase é uma doença bastante comum, tá? Ela não está presente só... não é doença sexualmente transmissível, é uma doença que pode ser desenvolvida pelo hábito, né, de se vestir, o hábito de higiene da mulher. E é bastante frequente. Então, atinge o revestimento da vagina, né, essa doença. Atinge a vulva e o resto do corpo. Só um minutinho. Assim não vai? Então, a candidíase ela pode ser mais grave, né, principalmente nas grávidas, tá? A grávida precisa sempre, né, precisa fazer as consultas pré-natais justamente para acompanhar se vai haver algum desenvolvimento de infecção vaginal ou alguma doença, porque é necessário tratar no momento. E também o que é muito, muito perigoso em gestante é a infecção urinária. Então, assim, o que é importante avaliar, né? O que se procura, né, no caso de uma candidíase? Nódulos ou bolinhos na vagina, ou também desenvolvimento de câncer, né? A gente tem também infecção por tricomonas, também de um fluxo mal cheiroso. Opa! Só um minutinho. Então, a gente tem também doença por tricomonas, né, que dá um mau cheiro, né, na região genital, e é uma doença sexualmente transmissível. Tem a clamidíase, que é a mais frequente das infecções e afeta o aparelho genital. Candiloma, que é uma doença venérea clássica, quando atinge alguns órgãos, como o colo do útero, pode também originar modificações, né, de eventualmente evoluindo para cancro, que é câncer, tá? Já as afecções urológicas responsável, né, pelo proveniente de infecções renais e demais órgãos, né, das vias urinárias. A gente tem as infecções urológicas também, afecções urológicas, a gente tem cistite, tá? E doenças mais comuns também do sistema urinário e excretor, que se chama nefrite, tá? Então,
Eu vou pedir que vocês façam aí uma breve pesquisa. Eu vou colocar aí no bate-papo. Vocês vão realizar uma pesquisa aí rapidinho. O que é nefrite e como se trata. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem essa pesquisa. Professora, não está aparecendo, não. Coloquei no bate-papo. Para mim não apareceu, não, professora. Para mim Dá também pra nem colocar para mim alguém. também não. Não apareceu não, professor. Professora, Peraí. vamos descansar. Hoje é sexta-feira. Então, anotem aí o que é nefrite e como se trata. Façam uma breve pesquisa aí. Faz aí, gente. Nefrite? Acabou de aparecer no bate-papo. Professora, já pode falar? Eu vou deixar para os meus amigos falar. Fala aí você, para a gente conversar aí. Ah, professora, eu não gosto de falar. Não. Ó, eu vou botar Reni. É o quê? O nome dessa imagem é o quê, professora? É nefrita? Nefrite. A nefrite é um conjunto de doenças que causa inflamações dos glômerulos renais, que são estruturas dos rins, responsável por eliminar as toxinas e outros
compromete. Isso aí, professora. Do organismo, como água e sais minerais, o que eu pude falar. Agora, não sei se está certo. É isso mesmo. Então, a nefrite é uma infecção, né, causada nos rins, que ela é uma doença, né, que tem uma certa gravidade, tá? Que pode ocasionar nos diferentes tecidos renais, tá? Assim como no glomérulo e também nos túbulos renais. Geralmente, essa doença, gente, ela está associada às classes de doenças autoimunes, tá? Então, pessoas que têm comprometimento de imunidade, elas sofrem dessa doença aí com mais facilidade, podendo também desenvolver uma nefrite chamada lúpica, tá? Essa sim, é potencialmente grave, tá? Ocorre, então, porque o sistema autoimune do corpo ataca os tecidos, né, dos órgãos e também das células. Causa, então, aí uma dor, né, e os danos permanentes para todo o corpo. O tratamento, né, ele é realizado com antibióticos e, às vezes, causado também pelo lúpus, né? Os esteroides, eles podem ser utilizados nesse protocolo de tratamento. Então, a gente falou dessa questão aí dessa doença e o tratamento. Pessoal, do que eu falei aí de infecção e de afecção, alguma dúvida? Nenhuma. Não, alguém tem alguma pergunta com relação ao trabalho, à prova, alguma dúvida aí? A prova vai ser semana que vem mesmo, professora, dia 18? Dia 18. Tá, porque eu entrei um pouquinho atrasada. A minha vai ser primeiro, né? As outras professoras vão ficar para outra semana. A minha que vai ser dia 18, tá? A prova eu vou disponibilizar no dia e basicamente vai cair... Professor, vai ser no AVA ou não vai ser igual aquela vez, não? Vai ser no AVA? Vai ser lá. Tá bom. Então, estudar sobre tuberculose e imunidade. Ok, professora. Alguém tem alguma dúvida que queira esclarecer aqui? Professora, eu queria fazer só uma pergunta rapidinho, pode? Claro. Do trabalho, que tanto no meu quanto de todos, eu vi que a nossa função era basicamente da promoção, né, da saúde para fazer da tuberculose e o tratamento em si. Tinha alguma outra coisa que a gente poderia ter colocado? Ou nossa função realmente é só nessa prevenção e o tratamento? É na prevenção e acompanhamento no tratamento mesmo, né? E mais assim, controlar se o paciente está realizando o tratamento adequado, fazendo as consultas, mais no atendimento básico. Agora, quando se fala já em intercorrência clínica, quando se fala do nível do paciente internado, aí já é outra história. A gente está falando em saúde coletiva, tá? O atendimento realmente é dessa forma. Tá bom, era só isso. Porque eu não vi tudo, eu cheguei no finalzinho, então quer dizer que era nosso mesmo como a gente deveria atuar, não era? No caso da tuberculose? E eu pedi foi a opinião de vocês, né? Eu falei, escrevam o que vocês entenderam assim, do trabalho e da apresentação da tuberculose. Entendi. Tá bom, professor. Professora. Pode falar. Então, a prova é dia 18, matéria da prova é tuberculose e imunidades. Exatamente. Molezinha, hein? Ainda vão ter o dia inteiro para fazer. E aí, repito, às 19 horas eu vou enviar o link. E aí, quem quiser tirar dúvidas, mas não são dúvidas de prova, dúvidas, de repente, de interpretação de questão, ou que quiser utilizar o tempo para fazer a prova aqui, né, também online, fica à vontade, tá? Eu vou enviar o link, aí vocês vão entrando, igual a gente fez na P1, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professor, são anjos. Professora, eu vou fazer igual a Isabela, pode jantar? Eu já jantei, Karine. Eu também estou cheia de fome, não comi nada. E outra coisa, não se acostumem, tá?
No próximo módulo, eu vou pegar mais pesado. Tá tranquilo, porque é saúde coletiva. Professora, continua assim. E vocês ainda estão se inteirando aí da matéria, esse trabalho, aula online, assim, tá uma molezinha. Agora, o bicho vai pegar a partir do semestre que vem, hein? Então tá, tchau, professora. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, professora. Boa noite, goodbye. Boa semana para todo mundo. Beijo, beijo. Dos namorados. Para vocês também. Boa noite, boa noite.